Entretanto, o Pai Onipotente anda ao redor das ingentes muralhas do céu e as examina, temendo que ele possa desabar em algum ponto abalado pela violência do fogo. Após verificar que estavam firmes e sólidas, observou atentamente as terras e as provações dos homens. Preocupa-se, porém, mais que tudo com a Arcádia. Restabelece o curso das fontes e dos rios, que ainda não se atreviam a correr, devolve a relva à terra, as frondes às árvores e faz reverdecer os bosques maltratados. Durante essas frequentes idas e vindas, seus olhos contemplaram a donzela Nonacrínia, e o fogo da paixão lhe ardeu até os ossos. Não era ela a mulher de amaciar lã ou alterar o penteado dos cabelos. Presa à veste por uma fivela, tinha os revoltos cabelos cingidos por uma fita branca. A mão armada, ora por um leve dardo, ora por um arco. Era um soldado de Febe. Jamais pisou o Menalo, virgem mais querida de Trívia. Nenhum poder, porém, dura muito tempo. Ovídio, As Metamorfoses. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdos de mitologia grega e também dando continuidade ao conteúdo relacionado à deusa Hera. Nós estamos aqui no terceiro vídeo falando sobre a ira de Hera, ou seja, aqueles personagens que Hera, em algum momento da sua história, perseguiu, né? Hoje a gente vai trazer aqui, eu vou trazer 4 personagens que têm uma importância grande no mito. 2, ou talvez até 3, já foram citados, já foram comentados, mas pelo viés de Zeus, né? Então agora a gente está vendo o lado de Hera, né? E eles são personagens complexos, eles não são personagens desimportantes no mito, como muitas vezes a gente pode imaginar de alguns personagens que têm uma história um pouco mais ligeiro ou que se perdeu, né? Porque também é importante que se faça essa ressalva. Muito conteúdo mitológico foi perdido, foi destruído, foi esquecido, e às vezes o personagem não tem tanta relevância no mito exatamente por conta disso. Ou mesmo, como algumas vezes eu cheguei já a comentar, são mitos mais recuados e acabam não tendo tanto registro assim. Nessa leitura que eu fiz agora, inclusive, das Metamorfoses, falando sobre o interesse de Zeus sobre Calisto, se perceberam ali subentendido, esse episódio ocorre logo depois da destruição que aconteceu quando Faetonte inadvertidamente pegou o carro do pai dele, o carro do Sol, queima a terra, é fulminado por Zeus, e a partir daí Zeus começa a reconstituir a terra. Então observem que esse é um mito de origem, é o mito de Calisto. Como vocês vão ver também, Calisto, ela está relacionada a um fenômeno celeste, que é a Ursa Maior. Então, assim, são mitos recuados. Outros mitos, que eu sempre uso uma expressão mais urbanos, né? Eles demonstram já um período menos recuado, um período antigo, mas menos recuado em relação aos mitos muitas vezes ligados a fenômenos celestiais. Bom, então aqui hoje a gente vai dar início, vamos dar continuidade a esse conteúdo relacionado à ira de Hera, e eu vou trazer 4 personagens, como eu disse, de importância no mito. Eu vou trazer o mito de Egina, eu vou trazer o mito de Calisto, eu vou trazer o mito de Eco e o mito de Pélias. Então são personagens que têm uma importância em sua ramificação no mito, não estão ligados apenas à figura de Hera, como vocês vão ver quando a gente for discorrer aqui mais detidamente sobre cada um deles. Bem, então se você chegou até aqui por alguma
recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z e vai ser um prazer poder contar com a sua presença e com sua inscrição. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like e faça algum tipo de comentário, porque fazendo isso o YouTube vai entender que o conteúdo trazido aqui pelo canal Mitologia Grega é relevante, é interessante, e aí ele vai acabar indicando para mais pessoas, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Bom, então hoje a gente vai começar, como eu disse, por esses 4 personagens, e eu vou trazer aqui em primeiro lugar uma personagem que não é muito comentada, não é muito recordada, mas ela é de importância no mito de Hera, que é a ninfa Egina. Egina é filha de um rio, o rio Asopo, e de uma personagem chamada Métope. Então ela é uma ninfa potâmide, pensando nessa origem dela, filha de um rio. Asopo é considerado um rio que tinha um humor muito, muito forte, né? Ele é um rio revolto, e aí isso também refletia na característica, na personalidade do rio. Pois bem, então Zeus viu Egina e decidiu raptar. Então acontecia às vezes de Zeus transformar, metamorfosear a amada em algum animal, como aconteceu, por exemplo, com Io e como a gente vai ver com a Calisto. Aqui no mito diz que Zeus transformou-se em labareda. Ele transforma-se em labareda e ele vai raptar e levar a Egina para uma ilha chamada Enone. Essa ilha ela é uma ilha que vai ter uma importância no mito, como vai se ver agora, porque quando Hera fica sabendo desse rapto de Zeus, levando essa amante, para essa ilha, o mito diz que em algum momento Hera devasta o lugar com uma peste. E outros relatos dizem que um dragão ou serpentes mataram a população inteira dessa ilha, só conseguindo sobreviver por ação divina, por ação de Zeus, Egina e o seu filho, né? Tem um filho que vai nascer ali, que é o Eaco. Eaco na mitologia, e eu também cheguei a comentar sobre ele em algum conteúdo lá atrás, ele é considerado o mais justo dos mortais, né? Tanto que após a morte ele vai ser considerado, ele vai ser levado para o reino de Hades, e ele vai ser um dos 3 juízes. Aliás, era Eaco que dava o voto final em relação ao que ia acontecer com a pessoa quando chegasse no mundo dos mortos. Pois bem, chegando essa situação em que Hera devasta essa ilha, Eaco, já crescido, ele não tinha, eles estavam ali, os dois estavam absolutamente sozinhos, né? E como ele era muito querido por Zeus, Zeus chegou a ele, pede o que ele queria que fosse feito, ou algumas versões dizem que ele fez uma oração a Zeus pedindo que a ilha fosse repovoada, né? E Zeus atendeu a oração de Eaco e fez com que as formigas da ilha se transformassem em habitantes, né? Esses habitantes, eles vão se chamar de mirmidões, porque inclusive na questão etimológica, mirmidone quer dizer formiga no grego, né? O Eco, ele é pai, ele vai se relacionar com, mas futuramente ele vai ter 2 filhos, né, que é o Telamo e o Peleu. O Peleu é o pai de Aquiles, né? Então Eco é o avô de Aquiles, e não era à toa que os soldados de Aquiles eram chamados de mirmidões. O Aquiles e o Peleu não eram mirmidões, tá? Eles não surgiram da raça de formigas que habitavam na ilha. Há uma situação que envolve o rapto de Egina, que acaba provocando uma situação também famosa no mito, que é relacionada a Sísifo. Asopo, quando percebeu que a filha tinha sido raptada, ele começou a procurar
por todos os cantos, por todos os lugares, e ninguém sabia. E tinha um mortal que sabia, né? Que era ninguém mais, ninguém menos que Sísifo. E Sísifo deu com a língua nos dentes quando Asopo foi perguntar a ele se tinha visto alguma coisa. E Sísifo disse que ela tinha sido raptada por Zeus. Por esse motivo, por essa indiscrição, é que Sísifo foi condenado a rolar aquela famosa pedra, aquela tarefa sisifisiana, né? Foi por conta disso que Thanatos foi buscar ele. Ele foi arremessado primeiro no Hades, né? Depois ele consegue fugir porque ele vai enganar Thanatos, né? E aí tem uma segunda vez que ele volta e a pena dele vai ser rolar essa pedra para cima lá de um monte, de uma elevação, e essa pedra sempre escapava das mãos dele, e ele está até os confins dos tempos fazendo essa tarefa, é uma tarefa sem fim. Mas essa tarefa sem fim surgiu como castigo por conta da indiscrição dele, quando ele relatou para o pai de Egina, que era o Asopo, quem tinha sido o realizador do desaparecimento da filha do rio tinha sido exatamente Zeus. E Zeus pune ele, né? Então pede a ajuda a Hades, e lá eles vão punir Sísifo pelo fim dos tempos. Finalmente, inclusive, essa ilha Enone, ela, de acordo com o Pseudo-Apolodoro, ela passa a se tornar Egina, tá? Então, em alguns momentos no mito, ela ora é citada, inicialmente nesse mito, ela é citada como a ilha Enone, e depois ela vai ser nominada como Egina. Mas são os dois... são nomes diferentes para uma mesma ilha. Em relação, por exemplo, aos Mirmidões, os Mirmidões, eles que eram guerreiros tessalianos, eles eram considerados incorruptíveis. Eles tinham uma lealdade em relação aos descendentes de Herco, não apenas em relação a Peleu, mas também a Aquiles, que essa dedicação era proverbial. Então, eles eram soldados que, acima de qualquer tipo de suspeita em relação a não seguirem as orientações do seu comandante, né? E o comandante mais famoso que os Mirmidões vão ter é Aquiles, que futuramente vai ter muito conteúdo sobre esse herói, né? Que eu considero o segundo maior herói na mitologia. A gente vai ver como é interessante, como é importante essa correlação, essa relação dos Mirmidões com Aquiles, que vão inclusive acompanhar ele na mais famosa guerra mitológica da antiguidade, a Guerra de Troia. O segundo conteúdo que a gente vai comentar aqui agora é exatamente de Calisto, que eu fiz a leitura na abertura aqui do nosso conteúdo, e que ela era uma jovem, né? Ela era uma ninfa do séquito de Ártemis, e que foi seduzida por Zeus, né? Naquele momento em que Zeus estava na reconstituição do planeta, então num certo momento ele observa ela e se apaixona por ela, ele se interessa, ele passa a desejá-la, e ele usa um estratagema que está contido inclusive nas Metamorfoses de Ovídio. Ele se transforma, ele se metamorfoseia em Ártemis e para se aproximar de Calisto, e Calisto não suspeita em momento algum que ali estava o grande Zeus. Num certo momento em que Calisto estava voltando das suas caçadas, cansada, ela divisa que estava debaixo de uma árvore, numa sombra, Ártemis, mas na verdade não era Ártemis, era Zeus metamorfoseado. E ele chama ela até ele, né, para com que ficassem ali repousando. E ela prontamente atende. Aquele contato mais íntimo, de uma certa maneira, porque a dita Ártemis chama ela para um abraço, para abraçar ela não suspeita de imediato, de início, mas num certo momento ali, por questões de segundos, então Zeus se revela, diz que apresenta seu desejo por ela, e acaba provocando uma violência contra Calisto. O encontro vai acabar provocando uma gravidez,
e uma gravidez no séquito de Ártemis não dava certo, né? Então ela, durante um certo tempo, ela ainda consegue acompanhar o séquito de Ártemis, mas quando o ventre dela começa a crescer, no momento de banho, inclusive já contei essa história aqui, as outras ninfas percebem que tem alguma coisa de errado e tiram a roupa dela, e aí o ventre é apresentado, a Ártemis percebe o que está acontecendo e expulsa Calisto, né? Aguardando somente esse momento, então Hera se aproxima de Calisto, porque Calisto, envergonhada, fica pelos bosques. Então Hera se aproxima dela e provoca uma transformação. Essa transformação não é Zeus, tá? Então aqui nas Metamorfoses, o poeta diz assim: e enquanto olha enfurecida, a Deus exclama: em verdade nada mais faltava, adúltera, que fosse fecunda, que tornares público o traje pelo parto e teres deixado testemunho de procedimento vergonhoso do meu esposo Júpiter. Não ficarás impune. Com toda certeza, privar-te-ei dessa aparência com que te comprazes e com o qual, maldita, agradastes o meu marido. Disse, e se erguendo diante dela, agarrando-a pelos cabelos, fê-la abaixar de rosto contra o chão. Calisto estende os braços súplices, os braços começam a cobrir-se de pelos negros e eriçados, as mãos se encolhem e unhas se alongam em garras aduncas e tomam o lugar dos pés. A boca, antes louvada por Júpiter, escancara-se deformada, e por fim, e a fim de que as preces e as súplicas não comovessem, é-lhe retirado o dom da fala, e sai da garganta uma voz iracunda e ameaçadora. No entanto, toda a mentalidade antiga permanece na ursa que ela agora se transformou. Seus gemidos constantes testemunham o sofrimento e levanta para o céu as mãos disformes, e os astros sentem, pois não podem dizer a ingratidão de Júpiter. Então aqui há uma transformação de Calisto numa ursa, né? Ela chega a gerar, então, o filho antes dessa transformação, obviamente. Esse filho se chama Arcas, e ele vai se desenvolver longe da mãe. Uma coisa que é importante é que Calisto era filha de Licão, né? Licão, aquele que foi transformado por Zeus num lobo por conta do comportamento selvagem, sanguinário que ele apresentava, né? Eu também já fiz um comentário aqui que a palavra licantropia vem dele, né? Que é a transformação ou a ideia de que uma pessoa pode se transformar em um animal, especificamente num lobo, e aí vem a questão da origem mitológica das histórias, os contos dos lobisomens, né? A sua origem na Grécia, mas enfim, ela era filha de Licão. Então, a Arcas vai se desenvolver longe dela, sem saber, obviamente, quem é que era a mãe dela, ou que pelo menos ela estava por ali onde ele residia, onde ele se desenvolveu. E num certo momento, ele já adolescente, crescido, ele começa a caçar, como a gente encontra com frequência isso no mito, e num certo momento dessa caçada dele, ele se encontra com a mãe, metamorfoseada em urso, ou em ursa, né? Ela tenta falar com ele, ela tenta se expressar, ela de alguma maneira ela reconhece que é ele, só que ele vê um animal, ela tenta se expressar, abraçar, e ela fica em pé, né? Se levanta, e ele interpretando aquele ato como uma agressividade, ele levanta o dardo para acertar a mãe, só que Zeus, observando aquilo ali, não permite que haja aquele assassinato, né? Aquele matricídio, e transforma os dois em duas estrelas, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Essa transformação vai provocar a indignação de Hera, que nas próprias metamorfoses depois
ela vai começar a reclamar para os pais adotivos dela, né? Porque ela foi criada por Oceano e Tétis, e ela começa, o texto mitológico começa a dizer assim, mas olha, ainda por cima ela foi transformada em estrela, né? Esse é o mito de Calisto, uma das perseguidas, um dos ódios, uma das iras da deusa Hera. Bem, o próximo personagem que a gente vai comentar aqui agora é Eco, a ninfa Eco, que tem uma participação, inclusive, no mito de Narciso, mas eu não vou comentar agora com maiores detalhes em relação a essa participação. O mito entre ela e ele tem uma consequência maior, posso dizer assim, né? Na verdade, é a partir da transformação que acontece com ela, porque ela vai achar que enganava a Hera, que faz com que ela sofra a transformação que ela sofreu. Então, aqui, na verdade, em relação a Eco, na verdade, assim, a ira de Hera se desenvolveu por Eco tentar enganar a deusa, né? Nas metamorfoses, mais uma vez, vai ser a fonte principal aqui nesses três mitos, tá? Que eu até comentei agora. Então, nas metamorfoses aqui, o Ovídio diz assim: Eco tinha então um corpo, não era voz apenas, né? Então, aqui ele está se reportando ao fenômeno acústico do eco, né? Não era voz apenas. No entanto, já era loquaz e usava da boca, como ainda hoje, para repetir a última de muitas palavras, como faz agora. Juno foi a causadora. Como nós estamos aqui diante de um autor latino, né, diante de um autor romano, o Ovídio ele vai fazer correlações entre as divindades gregas com as divindades romanas. Ele vai encontrar essa semelhança. Então, como se percebeu na leitura de Calisto, ali Zeus é chamado de Júpiter. Aqui Hera é chamada de Juno, tá? Só que a gente vai observar, se a gente tivesse mais tempo, acredito que um dia eu possa falar rapidamente sobre as divindades romanas. São divindades diferentes que sofreram adaptação, que sofreram aquele processo de transmissão mitológica, de transmissão religiosa, cultural. Então vão ter semelhanças entre essas divindades. Mas vamos lá. Juno foi a causadora, pois quando tinha oportunidade, muitas vezes, de surpreender as ninfas deitadas na montanha com seu Júpiter, a esperta Eco a detinha, conversando muito, enquanto as ninfas fugiam. Então veja que como é que a Eco fazia, né? Então, como era ela nesse mito aqui, ela é considerada a perseguidora de Zeus. Então, quando Zeus vinha com frequência à Terra, então o que a Eco fazia? Para dar tempo de todo mundo fugir, ela parava a Hera para conversar. E era uma conversa sem fim, né? Diz que o próprio texto aqui diz que ela era loquaz, ela era eloquente, né? Percebendo tal coisa, o mito não diz quanto tempo durou isso, né? Percebendo tal coisa, disse a filha de Saturno: com essa língua que tanto me fez ser iludida, pouco poderás fazer e terás um uso brevíssimo das palavras. E executa a ameaça. Quando alguém acaba de falar, Eco só pode repetir o que viu. Isso vai provocar nela, a partir disso, uma transformação psicológica muito grande, porque quando a gente for entrar na questão do mito dela e do Narciso, ela se torna reclusa. O fato dela não conseguir mais falar, não conseguir mais se comunicar, porque ela se torna a figura oposta do que era antes, né? Porque ela tinha uma grande eloquência, ela se expressava muito bem, e agora ela só conseguia falar a última palavra do que se dizia. Então, isso provoca até uma consequência no comportamento dela muito grande. Ela se torna reclusa, ela se torna fugidia, ela fica caminhando pelos bosques, né? pelos lugares ermos. Então ela se recolhe completamente. Ela já não é mais a Eco
que se conhece nesse momento aqui, quando o Ovídio faz essa descrição de quem Eco era, né? Então, essa ação de Hera, que talvez a gente pudesse pensar da seguinte maneira, que não é exatamente uma perseguição que Hera faz contra ela, né? Hera pune ela, porque ela tinha se tornado uma figura odiosa, ela enganava a deusa descaradamente, né? Então, se esquecendo de que a deusa ia descobrir, ela engana no seu discurso a deusa com conversas intermináveis, e Hera descobre, percebe, e a partir daí ela pune Eco com não mais conseguir falar como ela se expressava antes. Então, como eu disse num certo momento da nossa gravação aqui, esse mito de Eco, ele tem essas duas partes. Então, a primeira parte, que é que nos interessa aqui agora, é quando ela é punida por Hera para com que ela não se expresse mais, né? Para com que ela não se expresse mais como ela se expressava. Então ela vai ficar tolhida na sua condição do discurso, né? E isso tem repercussões, isso tem questões que a gente pode pensar e refletir bastante. Mas também, por outro lado, o mito de Eco não termina aqui. O mito de Eco tem consequências para o futuro, diante inclusive de um personagem muito famoso no mito, que é o Narciso, do qual inclusive vai originar o termo narcisista, né? Muito usado na psicologia, muito usado na psicanálise, e hoje em dia existe uma popularidade do termo que, enfim, eu acho muito curioso como se tornou popular esse termo narcisista, ainda que, pelo que já observei, muita gente não compreendeu ainda o que de fato seja dentro do aspecto psicológico e psicanalítico até. Finalmente agora vamos para o nosso último personagem, que é o Pélias, né, que a gente já tinha comentado antes. Bem, então o Pélias, ele é um personagem na questão do seu relacionamento com Hera, ou do relacionamento de Hera com ele, está ligado à impiedade de Pélias. Pélias é um personagem extremamente ímpio, que eu cheguei a comentar quando eu falei do Jazão, né? Eu chego a falar dele, mas ele nem precisa ter se envolvido com ter provocado o que ele provocou em relação a Jazão, porque Pélias é uma figura assim bem odiosa, né? Ele é filho de Poseidon, né? E de uma princesa chamada Tiro. Essa princesa, ela era casada, só que ela tinha se apaixonado por um rio, que é o Enipeu. E ela chegava com frequência até as margens do rio, e ela se oferecia numa tentativa de provocar o interesse do rio por ela. E Poseidon viu aquela repetição que a princesa fazia às margens do rio. O que é que Poseidon fez? Usou um estratagema parecido com o que o irmão Zeus fez em algumas situações, se metamorfoseia no rio Enipeu e fecunda a princesa Tiro, aí ali ela vai ser mãe de gêmeos, que é o Pélias e o Neleu, tá? Então vai haver o encontro, vai ter uma consequência em que ela fica gestante e ela vai gerar esses dois heróis, né? O Pélias e o Neleu. Ela foi criada, segundo se diz, por um tio, que era o Creteu, e ela se relaciona com esse tio. Ela vai ser mãe de um herói chamado Eazão. Eazão é o pai de Jazão, e que vai provocar e vai ter toda aquela gesta da busca do Velocino de Ouro, que num certo momento eu também vou falar aqui, tá? Em relação às gestas específicas do herói Jazão. Bem, o pai de Tiro chamava-se Salmoneu e a mãe chamava-se Alcídice. E num certo momento o Salmoneu fica viúvo. E ele, depois que passa o período em que ele cumpre os ritos da sua viuvez, ele conhece uma mulher chamada Sidero. Inclusive posso dizer que depois em que Tiro vai ter esses filhos
eles vão ser criados longe dela, tá? Então houve toda uma trama que envolveu a gestação de Tiro e aí os filhos foram tirados dela. Então esses filhos crescem e o pai dela, como eu tinha comentado, que é o Salmoneu, casa novamente com a Sidero. O nome Sidero quer dizer aquela que é de ferro, né? O mito diz que ela era extremamente cruel com a enteada. Ela provocava todas as situações de vexames, de questões tanto psicológicas quanto físicas mesmo, que a gente pode entender e encontrar no mito. E a princesa não tinha o que fazer, ela não tinha como fugir, não tinha como se safar. E essa situação perdurou durante anos. Os filhos de Tiro crescem, se tornam dois heróis rapazes, né, dois heróis, e eles vão em busca da mãe. E quando chegam lá no lugar onde Tiro morava, eles encontram exatamente a situação de penúria da mãe. O que é que eles fazem? Eles perseguem a Sidero, e também cheguei a comentar num conteúdo aqui, a Sidero fugindo. O mito diz que os dois foram responsáveis por essa situação que eu vou comentar agora, mas a maioria dos textos fala que somente o Pélias foi responsável por isso. Então a Sidero, ela entrou no templo de Hera. Existem alguns textos que dizem que ela chegava a ser uma sacerdotisa de Hera, mas a maioria dos textos fala que ela, pura e simplesmente, ela entrou no templo. Ora, os templos religiosos eram locais sagrados, né? Você não podia nem entrar portando qualquer tipo de arma, né? Você tinha que depositar as armas do lado de fora, não podia entrar com armas de jeito nenhum. Então a Sidero, ela entra no templo de Hera, achando que ali ela estava protegida, mas o Pélias não respeitou o espaço sagrado. Ele entra e ela vai até o altar, que era um local mais sagrado ainda, né? Porque o altar era o ponto em que havia a transposição simbólica da oferta que a pessoa entregava ao sacerdote para com que fosse aceito pelo Deus. O templo já era sagrado e o altar era o sagrado do sagrado, né? Então Sidero vai até o altar, achando que ali estava protegida, e Pélias mata ela no altar do templo de Hera. Isso é um crime inacreditável, né? E, consequentemente, isso vai provocar um grande ódio de Hera por Pélias. Só que esse ódio ele não vai se concretizar no momento em que esse crime acontece. Vai surgir toda uma trama em relação à questão de como a deusa vai se vingar desse ato de impiedade de Pélias. Há uma tradição que diz que o Eazão chegou a se suicidar bebendo sangue de um touro que tinha sido sacrificado, né? Ele também expulsou... Sim, ele baniu um outro meio-irmão, que é o Féris, irmão do Eazão, né? Porque ele tinha um irmão legítimo, que era o Neleu, né? Então ele expulsa um outro meio-irmão, que é o Féris. O Féris ele vai ser pai de um herói que vai ser um argonauta, que é o Admeto. Então ele tinha uma filha chamada Alceste, e que ele exigia, inclusive, que para casar com Alceste, o pretendente tinha que trazer numa biga conduzida por um leão e um javali. Era essa a condição para casar com a filha dele, né? E o Admeto, apaixonado pela prima, ajudado por Apolo, ele consegue trazer essa biga, tá? Esse casal, eles vão ser um exemplo de amor proverbial na mitologia grega, diferente como a gente pode encontrar em muitas histórias de casais em que muitas vezes acabam tragicamente. Essa história de Admeto e Alceste, ele é uma história muito curiosa e que envolve inclusive o herói Heracles, mas eu também não vou comentar agora por enquanto. Pois bem, então finalmente, né, havia sobre Pélias um oráculo que dizia que ele seria morto por um homem usando uma sandália, somente uma sandália, né?
Também já cheguei a comentar rapidamente aqui no mito de Jasão sobre isso. Pois bem, mas agora a gente está vendo pela perspectiva do Pélias. E o Eazão, ele criou, com medo de que o filho dele fosse morto por esse meio-irmão tão perigoso, o Jasão ele foi dado para Quiron cuidar quando ainda era muito pequeno. Então Quiron cuida dele, Quiron educa ele e ele fica sabendo da história dele. Quando ele chega no momento do seu desenvolvimento, ele volta até Iolco para ver o pai. Havia essa possibilidade, né? E no caminho ele acabou deixando preso na lama de um rio uma das suas sandálias. Quando ele chega no local, estava acontecendo um sacrifício quando ele chegou. Então, imediatamente, o Pélias, ele olhou aquele rapaz diferente, porque o Jasão usava uma roupa diferente, exótica, também cheguei a comentar numa outra gravação, e ele olhou imediatamente para o pé do Jasão e viu que ele usava uma sandália só. No momento em que ele permite, eles se identificam, né? Então ali já fica claro que era tio e sobrinho, né? Então ele pergunta a Jasão o que faria se ele soubesse que alguém estava colocando a vida dele em risco. E a Jasão tem aquela famosa afirmação dizendo que iria mandar essa pessoa pegar o Velocino de ouro. E seria uma tarefa impossível, né? E aí é quando ele diz para o Jasão que ele deu a ele essa tarefa. Jasão vai até esse lugar, ajudado por 50 amigos, 50 heróis, que são os Argonautas. E no lugar onde estava o Velocino de ouro, que era guardado por um rei, que é o rei Eetes. Eetes tinha uma filha, que é a Medeia, e ela se apaixona logo pelo Jasão. E ali eles fazem um acordo. Então, Medeia iria ajudar Jasão para capturar o Velocino de ouro, com a responsabilidade de casar com ela. E eles vão fugir, na verdade, né? A Medeia, inclusive, ela traz um irmão dela, ela rapta um irmão dela, tá? E o pai dela vai vir em busca deles. Só que acontece uma situação que eu não vou falar agora, eu vou falar quando eu comentar sobre a Medeia. E eles chegam de volta a Iolco, né? Então Jasão, no retorno da sua gesta, ele traz a Medeia. Quando Medeia soube o que Pélias tinha aprontado durante toda a sua vida, ela ficou pensando uma forma de se vingar. E aí é quando a vingança de Hera tem consequência, tem resultado. Uma versão do mito diz que Eazão, aquele que eu tinha comentado, que chega a se suicidar, que é o pai do Jasão, né? Bebendo o sangue de touro, não tinha feito isso. Na verdade, existe uma versão do mito que diz que Medeia tinha rejuvenescido ele. E Medeia, com uma mente para trama muito grande, chamou as filhas de Pélias, chamadas Pelopia, Hipótue e Psídice, e convenceu elas de que era possível fazer o rejuvenescimento do rei. E elas ficaram meio assim, mas como? O que é que Medeia fez? Pediu para que as princesas trouxessem um carneiro, ela matou o carneiro, ela esquartejou o carneiro, tinha um grande caldeirão, ela jogou os pedaços do carneiro, e as princesas só olhando. Ela jogou os pedaços do carneiro dentro do caldeirão, ela não contou o que é que ela tinha colocado naquele caldeirão ali, e num certo momento, o que acontece? Emerge daquela poção ali um carneirinho, um cordeirinho. Ela tinha feito com que houvesse, não apenas rejuvenescido, tinha ressuscitado o animal, né? E as princesas ficaram boquiabertas com aquilo ali, achando que ia acontecer a mesma coisa com o pai. Então, elas pegam o pai de surpresa, matam ele
esquartejam ele e jogam dentro do caldeirão. Só que Pélias não rejuvenesce nem ressuscita. Ele foi morto pelas próprias filhas, terminando o ciclo, fecha o ciclo de vingança que a deusa Hera tinha imaginado e desenvolvido contra ele. Bem, então nós estamos terminando aqui. Eu me alonguei um pouco mais nesse conteúdo, exigia, porque para um desenvolvimento da história. Então, aqui nós estamos fechando. Então, se você ficou até esse momento da gravação do conteúdo, quer dizer que você gostou. E eu vou pedir que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like e fale do canal para pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos. Então, no próximo conteúdo, nós estamos terminando praticamente, temos mais umas duas gravações com essa ira de Hera terminando, onde depois eu vou falar sobre a questão dela e os relacionamentos lícitos, o casamento na antiga Grécia, porque Hera é a deusa do casamento, da relação lícita, e vou trazer finalmente 3 filhos de Hera que são importantes a gente comentar, porque possivelmente eu não vou voltar para eles dentro desse desenvolvimento do nosso conteúdo aqui. Eu quero deixar aqui então um forte abraço e na próxima semana, ou no máximo daqui a 10 dias, então estamos trazendo um novo conteúdo com a Ira de Hera, parte 4, possivelmente o penúltimo conteúdo nesse tema. Um forte abraço e até breve.